Amém, igreja? Pode se assentar, tome o seu lugar. Como é bom nós estarmos aqui na presença do Senhor para adorar e glorificar a Ele. Quero também justificar a ausência aqui da minha esposa. Estou me sentindo pela metade hoje aqui, pastor Hércules. 2 finais de semana seguidos com muita atividade aqui na igreja. A Daniela e eu, nós trabalhamos. E à noite, e essa semana à noite foi bem corrida. Praticamente a semana inteira na igreja. E aí a mulher trabalha sempre dobrado, Aí tem um monte de coisa em casa para fazer. Nós saímos daqui bem tarde ontem, Silas? Silas, Amanda, pastor David, Tamires, Felipe, Letina, ficou aqui até... Depois que o culto acabou, irmão, ficou aqui ainda numa resenha aqui maravilhosa. Cheguei em casa bem tarde, aí acordamos tarde. Aí a Daniela foi lavar roupa, fazer um monte de coisa. Aí chegou à tarde, ela estava muito cansada. Então ela ficou lá em casa descansando. Amém? Mas, vira para o irmão ao teu lado e fala: que bom que você veio nessa noite. Porque Deus tem grandes coisas aqui nesse lugar. Deus tem falado conosco através da palavra de início, através dos louvores. E eu creio que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí, dá um glória a Deus. Também eu quero fazer menção aqui ao voluntariado da igreja, que trabalhou semana inteira, já trabalha muito bem. Essa semana, nossa, trabalhou mais ainda, E ontem trabalhou o dia inteiro, à noite, Foi algo extraordinário, E de fato nós estamos vivendo esse tema servir e amar de verdade, Graças a Deus por isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25 e verso 28. Quem não achou, pode nos acompanhar aqui pela projeção. Irmãos, não vai acostumando não, Porque aí os crentes nem vêm mais com a Bíblia para a igreja, Mas eu creio que você tenha a Bíblia no celular, amém? Livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28. Está escrito assim, Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eu vou ler mais uma vez. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém? Sentado mesmo, eu não quero desvalidar a oração que o pastor Hércules fez, mas quanto mais oração, melhor, Eu quero que você feche seus olhos, sentado mesmo. Incline a sua cabeça. Nós acabamos de fazer essa leitura aqui. Eu creio que o Senhor vai falar com a gente, conosco, de uma maneira extraordinária. Senhor Deus, nós acabamos de ler essa palavra que o Senhor nos colocou aqui nessa noite. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, que essa palavra seja como uma semente lançada aos nossos corações. Que venha essa palavra, Senhor Deus, ela venha germinar, crescer e dar frutos, ó Pai. Que essa palavra venha nos dar o encorajamento dessa semana que nós precisamos, das outras semanas, dos meses e dos anos. Porque eu creio que quando nós guardamos essa palavra, como o salmista escreve, nas tábuas do nosso coração, Senhor, nós não iremos jamais esquecer. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, irmãos. Controle os sentimentos, ou seja, controlados por eles. No livro de Provérbios que nós acabamos de ler aqui, está escrito: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Imagine uma cidade, o contexto aqui que Salomão escreve, uma cidade sem muros, desprotegida. Se está desprotegido, o que acontece? Os inimigos conseguem avançar para dentro da cidade. Sim ou não? E também é aquele que não sabe ter o domínio próprio. Então esse é o tema: controle os sentimentos, ou seja, controlados por ele. Nós sabemos que nós vivemos em um tempo onde as pessoas, elas têm se deixado levar por suas emoções, As pessoas têm se deixado levar
pelos seus sentimentos. Quando nós devemos de fato nós vivemos assim entre duas coisas, né, irmão Paulo? Razão e emoção. E muitas das vezes nós devemos viver com a razão, porque nós vivemos em uma sociedade que diz: siga o seu coração, diz, faça o que você sente. E aquela famosa frase que você deve ter visto até no Facebook e no Instagram: se te faz feliz, não te faz mal, né? Assinado quem? Ninguém viu. Ah, não. Ó, Lúcifer, Satanás, é. Então nós vivemos uma sociedade que fala essas coisas, mas sabe o que a Bíblia diz? Pergunta o quê? Pergunta o quê? A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Enquanto o mundo ele fala: segue o teu coração, segue o seu sentimento, segue o coração, né? Cadê os adolescentes aqui da igreja? Ó, tem adolescente aqui nessa noite. Adolescente normalmente, né? Eu lembro quando eu era adolescente, faz muito tempo não, tá, irmão? Mas eu lembro que no meu tempo de escola eu via muitas meninas falar isso: eu não consigo mandar no meu coração. Eu não consigo controlar o meu coração, eu não consigo controlar esse sentimento, é mais forte do que eu. E o que acontece na adolescência? A maioria quebra a cara, não é assim ou não? Porque se deixa levar por emoções. Mas você cresceu nessa noite, você também é adulto. Você não é mais adolescente, mas continua da mesma maneira, deixando-se levar por emoções, por sentimentos. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Sentimentos são bons servos, mas péssimos senhores. Você entendeu isso? Fala amém. Sentimentos são bons servos, mas péssimos senhores. No livro de Gálatas, capítulo 22, coloca para nós, Letícia, por favor. Vamos ler isso. Eu fiquei bastante tempo refletindo sobre isso. E é engraçado, pastor Hércules, que esse texto eu já conhecia, mas você lê e relê, e passa alguma coisa desapercebido, que hoje eu falei: meu Deus, eu entendi outra coisa hoje. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Coloca para nós, por favor, vamos ler junto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Volta no 22, por favor. Você percebeu uma coisa nesse texto? Mas o fruto do Espírito está no singular, não está no plural. E aí começa a falar amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fala um monte de coisa, mas fala de fruto. Eu falei: está errado essa versão aqui. Eu fui para outra versão, mas todas estão falando fruto e não frutos. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí vamos mergulhar na Bíblia, vamos entender por que apóstolo Paulo ele escreve isso. Ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Você imagina uma mexerica? Imaginou a mexerica? Imaginou? Eu queria até ter trazido uma mexerica, mas eu não achei, irmão Michel. Não tinha no mercado. Você tinha na sua casa? Então vai lá buscar. Brincadeira. A mexerica ela tem vários gomos. Sabe que a mexerica representa o Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando você tem o Espírito, você tem o fruto. São vários gominhos. Que é o amor, que é o gozo, que é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Coloca no 23 lá. Contra essas coisas não há lei. Coloca o 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem está crucificado com Cristo Jesus fala: eu. Percebi uma coisa, Letícia, nessa versão faltou uma coisinha. Coloca de novo no 22. É justo o que eu quero: amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Cadê o domínio próprio no texto? Coloca outra versão aí. Procura aí. É disso que eu quero falar, sobre domínio próprio. É o último, né? Talvez uma outra versão aí sua. Temperança. É que temperança, né? Me lembrou de tempero. Mas o domínio próprio. Essa palavra que eu quero que vocês entendam. Repita comigo, domínio próprio. Vira para o teu irmão e fala, domínio próprio. Sabe por que eu quero falar sobre isso, irmãos? Porque a minha vida inteira, desde os meus 7 anos de idade na igreja, eu vi muita coisa na igreja, né? Principalmente na minha fase de adolescência, em buscar o Espírito Santo de Deus, em ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Vi muita coisa acontecer. E eu me cobrava muito, pastor Hercules, né? Em falar em línguas, nos dons. E nós temos que mesmo buscar os dons. Mas sabe o que mais, me machucava? Porque eu via as pessoas não tendo domínio próprio. Eu falava, uai, o pessoal aí tá cheio do poder, mas às vezes não consegue segurar a língua. Às vezes não consegue, se controlar. Você imagina, uma pessoa com raiva no trânsito, está dirigindo lá, Johnny, está dirigindo lá, milhão, papai, alguém te dá uma fechada, ou então faz igual a mulher que enfiou uma van na minha frente, eu bati com a moto, caí no chão. Eu poderia ter levantado e xingado a mulher toda, mas eu não consegui nem levantar, porque estava doendo demais, não conseguia nem falar direito. Mas você toma uma fechada no trânsito, você logo quer falar um monte. Quantas pessoas saem, descem do carro e arrumam confusão, e dessa confusão acaba acontecendo até uma tragédia. Tudo porque não tem o domínio próprio. Ou casais, está lá em casa, a mulher está lavando a louça, ou então a mulher chegou do trabalho, eu não sei, os dois começam a discutir, e na discussão sempre um quer falar mais alto do que o outro, e não mede as palavras, um ofende o outro, e acaba o que acontecendo? Esfriando o relacionamento, porque não teve domínio próprio. Ou a pessoa, esse daqui, a pessoa ela compra tudo que ela vê pela frente. O cartão nem dá, mas ela dá um jeito, pega o cartão emprestado de alguém para comprar. Meu Deus do céu, estou pregando para alguém aqui nessa noite. E você gasta sem poder, e no outro mês você fala, meu Deus, o que aconteceu? Tudo porque você não teve o domínio próprio. Você vem no culto de quarta, de sexta, de domingo, você vem sempre, você adora o Senhor, glorifica o Senhor, mas ainda te falta o domínio próprio. Ainda me falta o domínio próprio. Cadê o domínio próprio, Felipe? Poxa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso também acontecer, mas não acha que é só você não, tá? Não fica triste não. Porque também personagens da Bíblia passaram pela mesma situação, não é? Mesma coisa. Lá no início, Caim, olha só Caim. Deus alertou Caim. Sabe, Deus falou assim, ó, o pecado jaz à porta. Deus avisou Caim. Deus, ele sempre avisa, irmãos. O Espírito Santo que vive em você sempre avisa. Olha, eu não sei. Antigamente, né? Eu ficava assim, o que é esse negócio que vem na minha cabeça? Aí depois me instruíram, o Espírito Santo de Deus, não é coisa da sua cabeça não. Toda vez antes de você cometer um erro, vem alguma coisa aí e você fala, não faça. Vem ou não vem? Fala que vem, vai, vem ou não vem? Vem, porque vem. Alguns falam, olha, é minha consciência falando, não. É o Espírito de Deus falando, não faça. E você vai lá e faz. Meu Deus, se quebra a cara. Mas Deus avisa Caim, fala, olha, o pecado jaz à porta. Caim escolheu ser guiado pela inveja e matou o seu irmão. Jonas, eu não esqueço da mensagem que o pastor pregou lá naquele ponto de pregação lá sobre Jonas. Eu até anotei, uma hora eu vou pregar aquela mensagem lá. Eu peguei, copiei um pouquinho ali, dei uma adaptada. Tá, e olha só, Jonas, Deus manda Jonas pregar lá em Nínive. Fala, Jonas, você vai pregar lá contra Nínive, vai lá. Jonas não foi. Jonas desobedeceu. E sabe o que é engraçado também nesse texto?
que eu li o livro de Jonas 2 vezes por inteiro. Li e reli, para entender o porquê de fato que Jonas não queria pregar em Nínive. E lá em Jonas 4:2 vem a resposta. Você pode colocar para mim, Letícia, por favor? Porque hoje Deus falou, nossa, abriu a minha mente hoje. Jonas capítulo 4 e verso 2. Porque eu já vi muitas pessoas falar um monte de coisas sobre esse texto e eu não... E aí hoje lendo, eu falei, eu vou ler o livro. O Jonas é só 4 capítulos, é rapidinho, né? Lê e reli. E olha só, por que Jonas não foi pregar em Nínive? Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependestes do mal. Só vou contextualizar para você o porquê. Nós acabamos de ler, isso aqui é a resposta. Mas o que Jonas está falando? Quando Deus manda Jonas ir para Nínive pregar, ele não mudou o percurso porque ele estava com medo, mas é porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria que aquele povo fosse punido. Ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Ele falou: olha, é capaz de eu ir lá pregar contra eles, Deus, eles se arrependerem, Michel, e alcançarem misericórdia. Eu não quero misericórdia para esse povo, eu quero que eles morram. E por causa disso ele desviou o caminho dele, não foi para onde tinha que ir, passou o que passou. Talvez seja assim com a gente também, irmãos. Deus te dá uma palavra para você pregar para alguém, é logo para alguém que você não gosta. Eita! Aí você fala: eu não vou com a cara do fulano, eu não vou com a cara do ciclano, eu não gosto dele. Sabe, eu não... A pessoa lá do mundo fala: não, o santo não bate. Mas é para você abraçar e amar ele, irmãos. Você está se deixando levar por suas emoções, pelos seus sentimentos, e não pela razão. Qual que é a razão? A razão é a palavra de Deus. Nós devemos engolir o nosso orgulho, o nosso próprio eu, e obedecer aquilo que a palavra diz. Se é para você pregar, não sei qual que é o Nínive que você tem que pregar. Eu não sei para quem que você deve falar um eu te amo. Eu não sei quem você deve perdoar, porque pensa num negócio difícil, é perdoar alguém. Uma pessoa que te caluniou, te machucou, te feriu, e você tem que perdoar essa pessoa. Poxa, a vida é difícil, hein? Por isso que o pessoal fala que perdoar é divino, né? Porque realmente é divino perdoar. Mas só que muitas das vezes nós somos controlados pelas nossas emoções. E a questão do perdão é mais complicada ainda, porque uma certa vez eu ouvi, e fez muito sentido isso para mim. A pessoa que ela não perdoa a outra, é como se ela mesma tomasse um veneno esperando que a outra pessoa morresse. Porque a outra pessoa está tocando a vida e você ainda está guardando raiva. Está sendo manipulado e controlado por esse sentimento maldito. Libera perdão, irmão, pelo amor de Deus. Libera o perdão. Controle os sentimentos. A maturidade espiritual se revela na forma de como nós lidamos com as nossas emoções. Ainda mais no tempo de hoje, que nós vemos tantas, como é que eu posso dizer? Crises, né? Crises. Não estou falando de financeira não, tá, irmão? É crise emocional. A gente tem... eu esqueci das crises agora, tem um monte, eu esqueci. Crise do pânico. Vai falando aí, igreja. Existencial, o que mais? Me ajuda, ansiedade. Ó, vocês sabem. Talvez você até passa por isso. Talvez você conheça alguém que está passando por isso. Porque são emoções, são sentimentos que têm te controlado, têm te escravizado. E eu posso falar uma coisa, que sentir não é pecado. Porque nós somos feitos assim, Deus fez nós assim. Mas o problema é ser guiado pelos sentimentos. E os sentimentos, sabe? Os sentimentos eles devem ser levados na cruz.
Repita comigo: na cruz. De novo, na cruz. Em Lucas capítulo 9, verso 23, nós temos uma chave poderosa para entender isso. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 9 e 23. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga. Eu falei isso, eu acho que ministrando um louvor aqui. Se você quer ir até a Jesus, negue a si mesmo. E essa palavra de negar a nossa própria vontade é tão difícil. Porque nós estamos falando de negar também essas emoções que nós carregamos, ela nos acompanha. E como é difícil negar isso. Irmãos, quando eu vejo testemunho de outras pessoas, né, eu tento entender, converso com pessoas e pessoas que viveu uma vida muito louca aí, mais louca do que o Batman no mundo aí, né, Michel? E aí veio para Jesus, foi resgatado. Eu imagino como não foi difícil, sabe? Porque você imagina você ter vários hábitos da sua vida e você renunciar a todos esses hábitos. Aí você fala: mas eu renuncio até hoje. Sim ou não? Porque o tempo passou, mas ainda vem as perseguições, as coisas, as vontades. Posso falar uma coisa? Talvez a sua vontade nem era estar aqui nessa noite. Talvez você queria estar na sua casa. Talvez você queria estar em um outro lugar totalmente aleatório, nada a ver, ao contrário da igreja. Sabe? Mas você entendeu essa palavra, amém? E tomar todo dia a cruz e seguir a Jesus, é todos os dias. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. Negue os impulsos. E nós temos tantos impulsos, né, Carol? Como eu falei, tantos impulsos. Rapaz, esse negócio aqui de negar a nós mesmos é complicado, porque nós temos vários impulsos. Nós temos um momento que nós ficamos tão irados, né, irmão Michel? Lembrei agora, você lá no ônibus dirigindo. Eu trabalhei um tempo de Uber, imagina o que é trabalhar num ônibus. Você está carregando um monte de gente. Gente que não te dá nem bom dia, ou que te xinga. Vai, motorista! Esse motorista sabe dirigir, que bração! Dá vontade de mandar tudo plantar batata. Sim ou não? Sim, irmão, fala a verdade. Sim, dá vontade, tem hora que dá vontade mesmo. É o impulso que vem. O impulso vem dentro de você. Dá vontade às vezes de pegar tudo e sair correndo. Sabe quando a mulher começa a falar um monte, dá vontade de falar, vai, sair correndo e pai, nunca mais voltar. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e falar, não quero mais isso. Tem horas. Tem horas que eu e você olha e fala, ué, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Porque essa pessoa está sendo abençoada e eu não. Eu sou teu filho, papai amado. Por que não está chegando a bênção? Tem esses momentos. E é essa hora que nós devemos segurar o nosso impulso. Você imagina Você já passou por isso. Em algum momento você soltou uma palavra, não pensou direito, não filtrou, mandou ela, e ela machucou alguém, você falou, rapaz, olha o que eu fiz. E você feriu alguém. Meu Deus. Tudo porque você não se controlou. O domínio próprio. Ontem nós estávamos aqui no bazar. O missionário Denis, quem esteve aqui conheceu, ele é bem doidinho, né? Engraçado ele. E ele conversa, é engraçado, né? O Silas, nós estávamos conversando com ele, com meu pai e tal. Eu fiquei... Ele conversa, já vai conversando, pedindo perdão, consertando o que ele está falando. Irmão, é até difícil acompanhar o que ele está falando. Que ele vai falando e vai já pedindo perdão, desculpa e tal, e vai arrumando a conversa. Rapaz, eu falo, vai mais devagar, que está difícil de entender.
Mas eu fiquei pensando, eu lembrei dele hoje, quando eu estava aqui anotando essas anotações. E aí ele falou: olha, tem hora que dá vontade de xingar, mas já vem um filtro aqui, pum, e segura. Eu falo: meu Deus, isso é o domínio próprio. Isso é o filtro do Espírito Santo. Em Lucas 22, 42, na parte B fala: não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe quem falou isso? Foi Jesus, lá no Getsemane. Jesus estava com medo. Repita comigo: medo! Suando gotas de sangue. Rapaz, imagina o negócio como estava difícil. Com dor, angustiado. Mas sabe o que ele falou? Faça a vontade, que seja feita a vontade de Deus, não a minha vontade. Um lutador, ele não sobe num ringue. Sabe, um lutador, ele não sobe num ringue sem um controle emocional. Sabe por quê? Senão ele vai perder, Silas. Se ele não estiver com o controle emocional certinho, ele vai perder a luta. E eu quero falar para você, talvez seja isso que está acontecendo com a gente. Talvez nós não estamos conseguindo vencer por conta dos nossos próprios sentimentos. Talvez nós não estamos conseguindo avançar porque nós estamos sendo controlados pelas nossas próprias emoções. Talvez no seu emprego você não está conseguindo romper, subir o cargo lá do trabalho, porque você está sendo controlado pelas suas emoções. Talvez você ainda não montou o seu próprio negócio porque você está sendo controlado pelas suas próprias emoções. Medo, você acha que você não é capaz, você acha que não vai dar certo, você acha que você não consegue, você está sendo escravizado por esses sentimentos. Mas a partir de hoje, Deus está falando essa palavra para nós, para mudar a nossa vida. Você crê nisso? Deus está falando essa palavra conosco, para nós avançarmos. Chega! Nós não seremos mais controlados por esses sentimentos. Nós não seremos controlados mais por essas emoções. Hoje Deus está nos dizendo: chega! Está na hora de controlar esses sentimentos. Está na hora de colocar Deus. Não estou falando que você não tem colocado, mas entenda uma coisa: Deus estando no centro de tudo, alinhado, tudo dá certo, irmãos. Até quando dá errado, dá certo. O negócio é tão doido. Até quando dá errado, dá certo, porque tudo está no controle de Deus. Sim ou não? Tudo. E quando você entrega a sua vida para Cristo, para Jesus, como está escrito em Salmos 37, verso 5, você entregou o seu caminho ao Senhor e você confia nele, Ele tudo fará. Ontem nós estávamos conversando aqui, Filipenses 4,13, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nessa palavra? Você crê mesmo? Mas você já parou para pensar o contexto dessa palavra? Que eu já vi já até em caminhão escrito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tenho visto menos, mas eu já vi várias vezes. Apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, lá acima, se você for ler os versículos anteriores, ele vai falar que já passou fome, que já passou necessidade, que já comeu bem, que já foi perseguido, foi chicoteado, um monte de coisa. Aí ele fala: em tudo posso naquele que me fortalece. Ele poderia desistir de tudo. Quantas das vezes eu e você, por coisas menores, queremos largar tudo e desistir de tudo? Quantas das vezes só porque nós ouvimos um não, nós já queremos parar com tudo? Quantas das vezes só porque você tentou começar algo e começou a complicar, você largou e desistiu de tudo?
Sendo que muitas das vezes, se você tivesse persistido, você tinha saído dessa vitorioso ou vitoriosa. Vira para o irmão ao teu lado e fala: não seja controlado pelas emoções. Não seja, não. Não seja controlado pelas emoções. O próprio Pedro, que estava com Jesus, olha isso, andava com Jesus para cima e para baixo. Não é ele que saca uma espada e dá uma cortada na orelha do soldado, né? Ele agiu na emoção, não agiu na razão. Eu acho que até eu tinha feito isso. Eu imagino o Pedro na cena, né? Aí Jesus pega a orelha do cara e cola de novo no lugar. Imagina todo mundo vendo isso. O Pedro fala: ué, eu não estou entendendo. Mas é isso que nós muitas das vezes não entendemos, que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Tem hora que é só deixar Deus trabalhar. Às vezes você quer pegar a espada e meter a espada para cima e para baixo. Você quer falar um monte, quer enfiar a espada, quer enfiar a cotovelada. Não. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Se coloque de pé, você que pode. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir que o pessoal do louvor venha aqui. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele tem muitas coisas ainda para fazer nesse ano, na sua vida, neste lugar, nessa igreja. A cada ministração, a cada palavra que é pregada, que é ensinada nessa igreja, Deus está te dando armas para vencer todas as batalhas possíveis desse ano. Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Você vai pedir ao Senhor que o Senhor tire esse medo. Você vai pedir ao Senhor que o Senhor tire essa angústia. Fica tranquilo, irmãos. Não fica preocupado com o irmão que está do seu lado, não, tá? Você está na casa do Pai. Você vai pedir a Deus para que Deus tire esse sentimento. Eu não sei qual é o sentimento. Talvez é o sentimento de raiva, talvez é o sentimento mesmo de medo, talvez é a preocupação, a ansiedade desgramada que não sai. Você está preocupado com coisas lá ainda que, olha, está tudo no controle de Deus. Você vai fechar os seus olhos e você vai começar a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor, comece a falar com Deus. Diga para o Senhor, para Ele tirar esse sentimento que está te atrapalhando de avançar, de romper, de vencer. Oh Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nessa noite. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite como igreja do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, mover o sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, como foi ministrado aqui, Senhor, que a Tua igreja aprenda, Senhor, que nós viemos aprender a controlar os nossos sentimentos, que nunca mais esses sentimentos venham nos aprisionar, nos amarrar, nos acorrentar, que nós não viemos olhar para trás, mas que nós viemos olhar para o alvo que é Cristo Jesus.